Sim, esse é o tipo de vídeo que você precisa assistir ao final. Eu vou falar sobre todas, eu disse todas as cores de cabelo dos Saiyajins. Será que você vai lembrar de alguma que eu não coloquei nessa lista? Vamos ver? Então vem comigo. Enes Transpeter aqui. Galera, esse é o tipo de vídeo que dá trabalho pra fazer, mas eu sei que vocês gostam pra caramba, né? Uma wiki completinha de Dragon Ball. A gente já tem algumas aqui no canal, né? Como, por exemplo, todas as transformações Saiyajins até hoje, todas as formas de transformações do Goku até hoje. E como vocês deram bastante like, curtiram o vídeo, eu decidi fazer uma listinha completa com todas as cores de cabelo dos Saiyajins, explicando também por quê e quando que elas rolaram, né? Por que não, né? Então pega a pipoquinha aí, já no hype da volta de Dragon Ball. Acompanhe comigo esse vídeo que tá longo, vamos lá? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque agora é fase Dragon Ball sempre. E, mais importante, comenta aqui embaixo alguma cor de cabelo Saiyajin que você gostaria que fosse colocada na obra, uma cor diferente. E o que seria essa cor? Manda ver. Preto! A primeira cor de cabelo dos Saiyajins, aliás, a única cor de cabelo dos Saiyajins puros é o preto. Todos, eu disse, todos os Saiyajins nascem com essa cor de cabelo. É uma característica da raça. Ah, Pedro, mas e quanto é o Trunks e a Bra? Bom, eles são híbridos de Saiyajins e terráqueos, né? Isso vale só para os Saiyajins puros, eu disse, ok? Como, por exemplo, Goku, Vegeta, até o Broly. Mas calma, galera, palma. O preto comum não é a única variação para essa cor de cabelo, ok? A gente também pode citar o preto peludo, que é basicamente o Super Saiyajin 4. Que o Goku continua com o cabelo preto, mas ele fica maior, né? E fica diferente também, né? O corpo dele fica todo peludo. Eu acho válido citar. Aliás, nesse vídeo eu também vou citar todas as variações das cores dos cabelos. Eu disse, a lista é completinha. Então, se você quer ser um expert em Dragon Ball, vamos lá, vamos continuar. Avermelhado. Calma lá, galera, não vamos falar do Goku no poder Saiyajin God dele, não, ainda. Não quero falar sobre isso ainda, tá? Claro que ele vai estar nessa lista, mas essa forma de cabelo avermelhado do Goku vem graças a uma técnica que só o Goku domina, o Kaioken. Quando o Goku usa o Kaioken, ele não tem alteração física nenhuma na cor do cabelo, mas a aura que se forma em volta do Goku faz com que ele ganhe uma tonalidade avermelhada no cabelo. Vocês entenderam? Tipo, foi uma coisa mais tchan, né? Não é exatamente o cabelo do Goku que muda, né? Mas como ele tá sempre com essa aura aí e o cabelo dele fica com um brilho meio avermelhado, então acho que a gente pode colocar ela nessa lista também. Ah, e falando em cabelo avermelhado, vale lembrar que o cabelo do Vegeta nas primeiras aparições que ele fez lá no começo de Dragon Ball Z era um preto avermelhado também. Era uma mistura de vermelho escuro com marrom. Depois de alguns episódios foi corrigido e voltou à cor natural, o preto. Alaranjado. Essa foi uma cor que segue o mesmo conceito do Goku com o Kaioken. Não é exatamente uma mudança física no cabelo, mas por conta da aura, né, ela muda visualmente a cor do cabelo do Goku. Essa cor ela acontece durante a transformação, digamos assim, do Goku num falso Super Saiyajin. O cabelo do Goku ele fica todo pra cima e a aura amarela meio que deixa o Goku com um brilho laranja no cabelo. Amarelo loiro. A quarta cor que foi apresentada pra gente sobre o cabelo dos Saiyajins é o loiro. O que é isso? Eles nascem com cabelo preto, mas eles ficam loiro também? Bom, essa eu acho que não preciso nem explicar muito sobre, concorda? Acho que todo mundo já manja isso. Ela é uma cor de cabelo que é adquirida depois que um guerreiro Saiyajin passa por uma transformação e se torna um Super Saiyajin. Essa mudança ela pode variar entre um amarelo muito forte, quando o Saiyajin tá com uma aura ativa em volta do corpo dele, ou para um amarelo bem clarinho, né, quando ele tá sem aura de Super Saiyajin. Como, por exemplo, na vez que o Goku e o Gohan ficaram transformados lá em Super Saiyajin por dias seguidos. Vale lembrar também que outra variação dessa cor de cabelo não seja uma variação de cor em si. É o Super Saiyajin 3, que basicamente muda completamente a forma do cabelo do Goku, de pequeno para grande, então eu achei justo também citá-la aqui e trazer para vocês ela nessa lista. Vermelho ruivo. Agora sim, vermelho verdadeiro. Essa é uma cor que o Goku conseguiu depois de fazer o ritual para se transformar num deus Super Saiyajin. O Super Saiyajin God Red, ele tem como principal característica a cor do cabelo e a aura. O corpo do Super Saiyajin também muda, né? Ele meio que virou um corpo divino, mais magro, estilo Bills. Bom, atualmente o Vegeta também tem e domina essa transformação. E não foi explicado ao certo se ele passou ou não pelo mesmo ritual que o Goku. Eu acho que não. Mas se você acha que o vermelho é uma transformação exclusiva do Dragon Ball Super, você está redondamente enganado. Vocês lembram do Gogeta Super Saiyajin 4? Ele também tinha o cabelo vermelho, né? Aliás, o Gogeta Super Saiyajin 4 do Xeno, pra mim, é um dos personagens com um dos designs mais bonitos de toda a obra, de tudo que é possível ter de spin-off de obra envolvendo Dragon Ball. Bom, o Gogeta Super Saiyajin 4, pra quem não sabe, é o resultado da fusão
entre o Goku e o Vegeta Super Saiyajin 4, que apareceu lá naquela luta contra o Omega Shenron, né? Que é o dragão de uma estrela que aconteceu lá em Dragon Ball GT. Azul tá quase virando um youtuber, hein? Bom, depois de Super Saiyajin God Red, a gente teve a apresentação do God Blue, que é como se fosse o Super Saiyajin do Deus Super Saiyajin. Diferente das outras transformações de upgrade de poder dos Saiyajins, o Blue, o azul, ele não veio exatamente por poder, e sim por treinamento. Segundo o Whis, eles conseguiram isso porque souberam trabalhar o Ki em seus próprios corpos, né? Deixando ele fluir de forma inteligente pelo corpo sem ficar desperdiçando. Vale lembrar que essa cor de cabelo também sofre a mesma variação de claro e escuro conforme eles ativam ou não a aura, assim como o Super Saiyajin loiro. Mas você acha que o azul para por aí? Que é isso? O Trunks do Futuro e a Bra são outros dois Saiyajins que têm um cabelo azul, mas, diferente do Goku e do Vegeta, não é pela transformação em si, porque eles são naturalmente azuis. Herança genética da Bulma. Ah, Pedro, mas você não disse que os Saiyajins têm todos os cabelos naturalmente pretos? Sim, só os Saiyajins de sangue puro, lembra dessa palavra? Os híbridos podem ter variações. O Gohan e o Goten só não tem porque a Tite também tem cabelo preto. Ainda falando em Trunks, a gente ainda tem a variação do azul pro roxo do cabelo do Trunks do presente, que por motivos malucos na produção do anime, ele acabou ficando com o cabelo roxo, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, explicando sobre isso. Dá uma olhadinha aqui. Falando em roxo, a gente pode citar ainda o Saiyajin com duas cores de cabelo. O Gotenks, que tem cabelo roxo e preto ao mesmo tempo. É justamente por conta da fusão do Goten de cabelo preto com o Trunks de cabelo roxo. Bom, e continuando essa parte azul, que é o cabelo Saiyajin com mais variações de usuários, bora falar da pequena variação do Blue do Vegeta, que é o Blue Evolution. Por mais que as alterações sejam mínimas, tem uma diferença na aparência do Vegeta Blue e do Vegeta Blue Evolution, que é como se fosse uma evolução dessa transformação. O Blue Evolution é uma forma exclusiva do Vegeta que foi colocado no anime como uma forma de parear o Vegeta com o Goku Blue usando o Kaioken. E ela meio que deixa o cabelo do Vegeta com algumas madeixas mais claras, enquanto o Blue é todo azul. Ah, falando em Goku Blue com o Kaioken no Blue não chega a alterar a cor do cabelo do Goku, só a aura. Então, ele não entraria na lista de variações. Ah, e antes que eu me esqueça, no primeiro filme do Broly, o primeiro nível da transformação do lendário Super Saiyajin do Broly também deixa ele com o cabelo azul, né? Só depois que ele vai pra verde. E falando em Broly, verde! Essa talvez seja a cor de cabelo mais poderosa dos Saiyajins. Sério, se você estiver andando na rua e você vê algum Saiyajin se transformando e o cabelo dele ficar verde, corre, vaza. Ele com certeza vai querer partir pra cima de você, fica berserk. O Super Saiyajin Green, ou lendário Super Saiyajin, é uma cor exclusiva do lendário Super Saiyajin, ok? Essa transformação já foi vista em dois personagens diferentes. O Broly, que é o mais popular, se tornou canônico, inclusive, recentemente, né? E a Kali, que é a lendária Super Saiyajin do universo 6. Só uma curiosidade que talvez muita gente deixou passar. Antes do Vegeta virar Super Saiyajin loiro na luta contra o Broly no filme, ele passa pela cor verde. Editor, na caixa, pode muito bem ser para deixar mais bonitinha as cenas e tal, né? Pode ser até uma clara referência à lenda do lendário Super Saiyajin, que até na saga do Z a gente até acreditava que era o Saiyajin loiro. Outra cor usada bem diferente e única foi o Super Saiyajin Rosé. Ela foi uma cor usada pelo Goku Black e só foi possível porque o Goku Black era, na verdade, o Zamasu, um Kaioshin, né, no corpo do Goku. Durante o arco do Black, o Zamasu pediu as Super Esferas do Dragão para trocar de corpo com o Goku. Então ele ainda possuía um Ki de Kaioshin, mas estava usando o corpo do Goku. Por conta desse detalhe, ele conseguiu atingir a transformação do Super Saiyajin Deus Blue, mas o Ki dele acabou deixando o cabelo dele rosé. Prateado. Bom, o Goku ganhou uma nova cor de cabelo, porque em Dragon Ball é assim, né? Quer deixar alguém mais forte? Muda a cor do cabelo. É uma coisa que não acontece em One Punch Man. A cor dessa vez foi o prateado. Antes do Goku de fato atingir o Migachi no Goku completo, deixar o cabelo dele tipo um prateado cinza, o Goku passou por outra fase, o preto prateado. Esse preto prateado é basicamente o Migachi no Goku presságio, a porta de entrada do Migachi no Goku completo, ou seja, a primeira etapa, né, para atingir o Final Boss. O cabelo do Goku continua preto, mas fica com brilho meio prateado cinza. Já com o Migachi no Goku completo, o cabelo do Goku fica inteiro prateado, incluindo as sobrancelhas, olhos e aura. Outro que teve cabelos brancos cinza foi o Zamasu Gatai, o God Zamasu, que basicamente era a fusão do Black com o Zamasu. Nessa forma, o God Zamasu manteve a cor do cabelo do Zamasu em cinza claro, mas com o formato do cabelo do Goku transformado em Super Saiyajin. E só pra finalizar a parte aqui dos cabelos claros, ok? A gente também pode citar o Paragus, que era um Saiyajin de cabelo branco. Tudo bem, eu sei que o cabelo dele tava um cinza clarinho e tal, né? Mas isso porque o cabelo branco em si não é o branco absoluto. É um cinza claro, um grisalho, entende? Ele tem esse cabelo simplesmente porque ele é velho.
cedo ou tarde Goku e Vegeta também vão chegar nessa fase. Mas me digam aí, esqueci de colocar alguma variação de cor aqui nessa lista? Comentem. Tamo na vibe total de Dragon Ball. Você tem que estar inscrito aqui. Essa fandom tem que ficar sólida, unida. A gente agora tem que ser um exército junto, galera. E vamos continuar nessa sempre, porque isso é bom demais. Isso é vida. Oxigênio total. Bom demais ter você aqui com o sininho. Tá vindo muita coisa bacana. Fica comigo, hein? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!